Pessoal, boa noite. Eu queria fazer esse vídeo aí já há algum tempo e eu estou em quarentena, voltando agora. Amanhã eu termino meus 14 dias. Eu me isolei inicialmente quando eu senti alguns sintomas, né? Preferi não arriscar a saúde dos outros, principalmente, porque a minha já estava comprometida se fosse. Não fiz os testes, né? Isso me deixa ainda em dúvida se eu tive uma gripe comum. Dificilmente eu tenho gripes, dificilmente eu tenho problemas assim nesse sentido. Mas eu fiquei esses 14 dias que não é fácil ficar em quarentena. Quando você escolhe uma coisa, mas quando você é obrigado é outra, é bem diferente. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para poder fechar essa quarentena aí, né? Eu queria falar um pouquinho sobre, é uma conversa que vai variar aí das questões relacionadas à pandemia, vai passar aí por questões econômicas e políticas, tá bom? É um bate-papo que eu acho que a gente devia fazer mais vezes, que eu também devia ter mais disponibilidade, mais disposição, mas é mais complexo do que a gente imagina. Mas de qualquer forma, eu gostaria de trabalhar com vocês essa discussão. Uma das coisas é o mundo do trabalho, né, que vai entrar invariavelmente aí na questão da economia, mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre essa crise. Vamos lá. Vamos começar pelo o início, né? Uma das coisas que temos presenciado nos últimos 6, 7 anos aí é um ataque frontal constante ao trabalhador, ao homem que produz, ao profissional que produz, ao homem e à mulher que produzem. Então isso é muito importante pensarmos por que nós estamos nesse barco, né? Dessa forma. Por que nós estamos perdendo cada vez mais direitos e nos dando, o mercado nos dá a sensação de que é para o nosso bem e que tudo que acontece realmente é para o nosso bem. Uma das palavras básicas, algumas, né, vou falar de duas delas, que é muito comum a gente estar ouvindo, e eu falo muito isso também, eu converso como professor, discuto sobre isso, porque eu preparo meu aluno, meu aprendiz para o mundo do trabalho, gostando ou não dos resultados que podem ter na vida deles, isso, mas eu prefiro trabalhar para que eles estejam mais empregáveis. É uma das questões que a gente se debate na academia em relação a isso. Mas é necessário estar por dentro do que está acontecendo. Então, as duas palavrinhas chaves hoje é empreendedorismo e inovação. Constantemente se fala sobre isso. Hoje a palavra que puxa, o termo que puxa essas duas palavras no dia a dia é o que nós chamamos de indústria 4.0, é bonito falar isso, a gente está falando de uma quarta revolução real, né? Das três primeiras, onde mudou-se as relações de consumo, também se mudou inicialmente a melhoria nos salários, e algumas delas trouxeram melhores funções, melhores empregos, deixaram alguns de lado, algumas pessoas que não conseguiam aprender as questões tecnológicas. Essa última, né, a terceira, que foi da microeletrônica à computação, ela nos trouxe muitas mudanças radicais que fez com que muitos empregos também fossem perdidos e está até hoje. A quarta revolução, aí, ou a indústria 4.0, também pretende fazer isso, como toda inovação. E aí eu gostaria de falar um pouquinho de forma histórica, né? Porque não é de agora que a gente fala, por exemplo, dessa questão da inovação. Lá no Manifesto Comunista, se eu não me engano, Marx falando lá em 1848, quando eles escreveram o manifesto, ele já falava que não dava para a burguesia sobreviver dentro do capitalismo, que é o sistema que o Marx estuda e que ele debate. Ele não daria para sobreviver sem essas mudanças constantes, sem as inovações constantes, né? No meio de produção e assim por diante. E aí, o sistema capitalista ele precisa estar se revolucionando, se inovando constantemente para poder fazer frente às mudanças no mundo, mas também para sobreviver. E aí o capitalismo também, como alguns de nós costumam dizer, ele é composto por crises, ele se reinventa nas crises. Cada vez mais está ficando difícil encontrar espaços no capitalismo do jeito que ele foi
pensado, do jeito que ele tem sido colocado na prática, mas de qualquer forma é assim que tem sido no mundo real. Né? Ele precisa se reinventar cada dia mais. Então, uma das coisas importantíssimas, quando o Marx vem falando sobre isso, eu estou falando de Marx, mas eu vou falar não só dos socialistas, mas falar um pouquinho dos liberais também, ele vai falando que quando, dentro do sistema capitalista, o capitalista precisa aumentar o seu lucro, quer aumentar a sua mais-valia, o que ele fala? Ele fala que ele pode usar dois artifícios, ou aumentar o número de horas trabalhadas, né, ele chamava de mais valor absoluto, se eu não me engano, e eu estou falando se eu não me engano porque faz um tempinho que eu não li, eu estou inclusive relendo, mas eu não consegui ainda chegar muito longe ainda no Manifesto Comunista. Então, o maior valor absoluto, ele precisa de mais horas trabalhadas, né? Ou seja, mais gente, né? Quando eu digo mais horas, não necessariamente precisa ser a pessoa trabalhando 24 horas, mas mais gente trabalhando mais e ganhando menos para ele poder ter mais lucro. Ou ele pode fazer a opção por aquelas pessoas dentro daqueles horários produzirem mais. E aí o artifício seria, além de preparar mais, treinar mais, fazer com que a pessoa seja mais produtiva, o outro artifício seria colocar mais máquinas, mais modernas, mais processos modernos, cortar fluxos, né? Desenvolver fluxos mais rápidos, mais enxutos e assim por diante. Just in time e várias outras metodologias que a gente fala no dia a dia aí na academia. Então, essas são as duas coisas, que esse aí, no caso de aumentar a produtividade a partir da produtividade do homem e das máquinas, ele chama de maior valor relativo, né, que é o grande problema, porque contratar mais, colocar as pessoas a trabalhar mais, a maioria dos países tem uma legislação, por mais flexível que seja, que não permite mais tantas horas. A pessoa não pode trabalhar 15 horas direto numa fábrica, por exemplo, sem que um sindicato, sem que um governo tenha ali uma restrição a isso. Né? Então, essas são as posições, algumas posições relacionadas ao mundo do trabalho, quando a gente pensa a partir do marxismo. Tá bom? Então, uma das coisas, no caso do maior valor relativo, ele precisava, o trabalhador, precisava se adequar às novas máquinas e aos novos equipamentos, né? Ele precisa se adequar. Mas quando essas máquinas também vêm, e aí se aumenta muito a produção, esse trabalhador perde também a função dele dentro da empresa. Então isso é uma das coisas que está dentro do dia a dia, e a gente já percebeu isso, né? E essa inovação também, ela vai vindo no sentido de tirar produtos, de mudar a forma de fazer as coisas. E aí a gente pode pensar, até pouco tempo a gente ia em locadoras buscar filmes, né? Hoje ninguém mais sai de casa para isso, a maioria das locadoras quebraram. A gente pode falar de várias empresas que não se adequaram à inovação. Eu sempre cito nas minhas aulas, por exemplo, a Kodak, que não se preocupou. A Kodak talvez tenha sido a empresa que mais tenha tido patentes em seu nome no mundo, e ela deixou passar. Inclusive, ela, pelo que se conta, ela teve nas suas gavetas, né, a patente da câmera digital, da máquina fotográfica digital. E aí você tem um atravanco, né, de ideias, uma falta de visão para a inovação, e a Kodak quebrou. A Kodak era o parque industrial, o maior parque industrial das Américas, e ela não suportou a inovação, né, não suportou não saber lidar com a inovação. Então, eu estou falando desse ponto de vista, a partir das teorias marxistas, ele tem essas visões. Né? Os empresários, por outro lado, a partir do ponto de vista de Schumpeter, por exemplo, que fala de destruição criativa, e ele vai falando que para ter uma nova tecnologia você precisa quebrar a outra, você precisa acabar com a outra, você tem um caos.
para a criatividade trazer coisas novas. A gente vê isso no dia a dia também, as empresas estão realmente buscando, está chegando um limite, porque por mais que a gente crie, vai chegar uma hora que essa criatividade vai ter um limite, né, e a gente precisa entender isso. E esses empresários inovadores, elas muitas vezes não criam mais produtos para a necessidade de alguém. Não é mais o consumidor que está no controle disso. Quem está no controle disso é o empresário, é o marketing que vai buscar saber os desejos, né? Porque as necessidades elas são próprias, elas são poucas. Você fala, tem 1 milhão de necessidades, não, cada ser humano tem um determinado tipo de necessidade. Se a gente for pegar uma teoria básica, aí, Maslow, por exemplo, a necessidade da segurança, as questões fisiológicas, e até a questão de autorrealização, você vai pegar 6 níveis de necessidades ali. Né? E aí o que você tem, na verdade? Você tem algumas poucas necessidades, mas você tem muitos desejos. Você pode estimular o desejo, você não pode criar necessidade. Então, no dia a dia, as empresas não se preocupam em criar necessidade, porque ela não tem como. Ela vai fazer a criação, a estimulação, na verdade, o incentivo ao desejo. E é disso que se trata essa questão da inovação nos dias atuais. Né? Então, eu tenho um celular novo, de 1 ano, ele é extremamente funcional, mas sai um modelo novo. E aí o marketing, a publicidade me faz querer outras coisas que talvez eu não tenha necessidade. Né? Então essas são algumas questões relacionadas. A gente vai falando um pouquinho lá para frente, que logicamente o liberal ele acha que essa, diferente do marxista, inovação constante ela é primordial e ela é necessária. E aí a gente está no mundo corporativo que define hegemonicamente essa ideia. Ela nos faz acreditar esse mundo, essa hegemonia da comunicação, essa hegemonia do dinheiro, do poder das empresas, das megas corporações, faz com que a gente realmente acredite nisso. Ou você é empreendedor, ou você não serve mais para o mercado de trabalho. Ou você é inovador, ou você não serve mais. Ou você aprende todas as tecnologias que estão aí na sua área, ou você não fica no mercado. O que nós somos estimulados o tempo todo, somos cobrados o tempo todo nesse sentido. Então, e aí essa visão que eu estou falando com vocês aqui, nos levou que nós, alguns teóricos aí, o Ricardo Antunes, aí na Unicamp, Alexandre, que é um professor aí, eu acho que se não me engano da UNB, Alexandre Andrade, Andrada, o Alexandre ele vem falando sobre essa questão da uberização. E o que é essa uberização? Vamos pensar no que é ser uma pessoa que trabalha como Uber, né, ou como motorista de aplicativo, na verdade, que é a função. Ele não tem vínculo nenhum com a empresa, né? A Uber não faz nada a não ser criar o aplicativo, manter a estrutura para essa conexão, né? E aí a cobrança e assim por diante, mas a Uber não produz nada. Quem produz o serviço, quem entrega o serviço, na verdade, é o motorista. Então, o que a Uber faz? A ligação entre o motorista e alguém que quer se deslocar. Tudo bem? Então, essa é a função da Uber, que é ser o elo entre esses dois. Quando só tinha táxi, qual era o elo? Eu ia na rua, dava a mão, esse era o nosso elo. Ou, no caso dos motoristas de táxi que foram se aprimorando, dava o telefone celular, tem o telefone no ponto do táxi, esse era o elo. Então a Uber entrou nesse espaço, né? Mas aprofundou essa relação, porque a partir do momento que o motorista de táxi ele é obrigado a ter um alvará, se ele quiser alguma coisa, o rapaz do Uber ou a moça do Uber não precisa. Essa pessoa só precisa ter um carro, que é a ferramenta de trabalho, que a empresa normalmente era quem daria, o local de trabalho e a ferramenta. Entrega para essa pessoa, ele precisa ter todo o ferramental, o telefone, se quiser ser mais bem visto, tem que ter a balinha, que ele também compra com o dinheiro dele, e o Uber só tira a parte dela que foi
por fazer essa ligação, essa intersecção entre os dois. Então, essa é a inovação que ela é disruptiva, como a gente chama aí no dia a dia da academia, mas ela também traz esse olhar que a gente precisa ter, que essa pessoa parou de ser um profissional de uma determinada empresa e passou a entregar um serviço que ele tem todas as responsabilidades sobre esse serviço. Então, se o rapaz do Uber prestou um mau serviço, a Uber vai lá e desliga essa pessoa, né? Ele não passa a não poder mais usar aquele aplicativo. Se ele prestou um bom serviço, ele ganhou as estrelinhas, ele é bem visto na Uber, mas ele continua ganhando só o que ele tinha que ganhar, que é o que foi combinado ali pelo aplicativo. Então, ele não tem um local de trabalho, ele não tem ferramentas de trabalho dados pela empresa, então um local pela empresa, ele não tem as ferramentas dadas pela empresa, ele não é mais custo para a empresa, ele tem os custos da empresa. Tá? Então, se ele quiser colocar aguinha, balinha, ele vai ter que pagar isso. A gasolina é um problema que ele vai ter que se virar, a manutenção do carro ele vai ter que se virar, o seguro ele vai ter que se virar. Então, a uberização do trabalho, ela passa por esse ponto de vista. E isso veio para o iFood, isso veio para o Uber Eats, isso veio para o Rappi e assim por diante. Né? Todos esses aplicativos que utilizam essa visão que a Uber tem, ele também trabalha com isso. E ao mesmo tempo, é colocado na cabeça das pessoas, e aí eu não estou falando se é bom ou ruim, não estou entrando em mérito, tá bom? Que é bom para elas podem fazer os horários dela. Só que, pensem, quem em sã consciência acredita que trabalhar 3 horas, 4 horas por dia de Uber garante 4 mil de salário no final do mês? Não dá para você ter essa garantia, não dá para você saber se isso vai ser o suficiente para pagar suas contas. Então, quando você tira todos os seus custos, é que aí você vai entender o quanto que talvez essa modalidade ela só seja boa de verdade para a Uber, né? Para o capitalista, para quem investe dinheiro no nome, na marca e assim por diante, tá bom? Então, eu estou falando isso porque é uma das coisas que a gente tem visto muita gente entrando na onda sem questionar. Eu acho que a questão toda aqui não é se é bom ou ruim, tem que acabar com o Uber ou não, ninguém está falando disso. Inclusive, se eu tiver necessidade, então, provavelmente em algum momento eu vou fazer isso também, porque faz parte de nós, seres humanos, nos preocupar antes de tudo com a sobrevivência, depois que a gente começa a analisar. Hoje, cada vez mais, a flexibilização que veio da reforma trabalhista e cada decreto, cada medida que o governo atual tem tomado em relação a destruir cada vez mais direitos, foi proposital, foi sendo pensado, né? Quando Peter Drucker, lá em 75, escreve um dos livros dele que eu gosto muito, que chama Administrar em Tempos de Crise, alguma coisa, Liderar em Tempos de Crise. Ele vem falando dessa destruição que vai acontecer nas próximas décadas. Né? Então ele está falando em 75 em automação bancária, em automação industrial, com a profundidade que poucas pessoas têm naquela época. E aí ele vem falando das relações trabalhistas, que vai se acabar, vai se eliminar as relações trabalhistas também profundamente. Né? Então ele vem falando disso desde a década de 70. Quer dizer, provavelmente é uma visão que ele tem até muito antes do que ia acontecer. Tudo bem que ele estava ali no berço do capitalismo, das mudanças, das inovações, e conseguiria enxergar melhor que a gente aqui na América do Sul e no resto do mundo. Mas, de qualquer forma, é o que ele trouxe e hoje nós estamos vivenciando no mundo inteiro isso aí. Essa visão do Uber tem uma coisa que nós precisamos entender. Na partir da década de 80, com a globalização extremamente aprofundada, né, meados da década de 80, 90, nós tivemos muita gente entrando no mercado. Então, aquela ideia de que quanto mais inovação, quanto mais mudança, quanto mais transformação houvesse no mercado, houvesse nos meios de produção, houvesse na forma de se produzir, mais as pessoas iam ganhar. Isso não é verdade, porque
nesse ínterim, entrou um monte de pessoas, entraram milhões, milhões e milhões de indianos, milhões e milhões de chineses antes, inclusive, no mercado de trabalho. No mercado de produção de produtos, e que aí é onde vem a tecnologia ser mais importante, né? Então isso são algumas coisas, alguns pontos de vista que a gente precisa esclarecer para poder entender onde nós chegamos hoje, e cada vez mais vai se aprofundar essa discrepância entre as necessidades do trabalhador, do homem, do ser humano, e as necessidades das empresas, das corporações. Tá bom? Então essa é uma das coisas que a gente precisa entender. Aquela ideia de que os liberais defendem de que quando se tem inovação profunda e aquela região onde a inovação foi implantada vai ter mais salários, vai ter novos tipos de emprego, a gente está vendo que não está funcionando mais desse jeito, né? Talvez até a década passada fosse assim. Então, se você era programador, você tinha mais espaços para poder ocupar, mas é aquela mão de obra que não tinha condições de se aprimorar, que não tinha dinheiro para se aprimorar, não tinha como fazer um curso mais profundo ou se inovar como profissional. Essa mão de obra ficou jogada, ficou relegada ali ao trabalho uberizado, como é hoje. E hoje não estou falando da uberização só para as pessoas menos capacitadas, vamos falar assim, ou menos formadas. Nós estamos vendo o Uber sendo ferramenta para médicos, para engenheiros, para pessoas que vieram aí com formação, para administradores. Tem muita gente assim hoje nessa relação trabalhista, vamos dizer assim, né? Ou sem nenhum direito trabalhista, mas se relacionando com a empresa para poder manter sua vida. Então, eu estou trazendo esses pontos de vista para a gente entender a que ponto nós chegamos. Aqui no Brasil, nós fomos destruindo aí nos últimos 10, 15 anos as relações do trabalhador com as suas entidades de classe. Então, foram destruindo aos poucos os sindicatos, as possibilidades deles sobreviverem. Eu não estou falando se é certo ou errado a forma que os sindicatos são conduzidos, não estou entrando nesse mérito, é um outro papo que a gente pode ter, mas o sindicato era o que fazia, dava espírito de corpo para as classes trabalhadoras, né? Então, uma determinada classe de trabalhadores, os metalúrgicos, eram muito fortes na década de 80 e 90, porque era um sindicato muito grande, era um sindicato que tinha peso político. Os bancários, que talvez seja um dos poucos sindicatos que ainda tem um certo peso, são um dos sindicatos que também tem perdido força por causa dessa destruição aí que tem vindo nos últimos 15 anos aí, sendo feito em cima disso. Então o trabalhador foi convencido de que o seu defensor, a sua defesa, não era boa para ele. E ele entrou na onda, né? Eu costumo brincar sempre que algumas pessoas foram para as ruas de verde e amarelo adorar um pato amarelo que não era dos representantes dos trabalhadores, né? Então, são algumas questões que a gente precisa discutir e fazer e colocá-las em nosso dia a dia para a gente entender melhor. Eu não estou dizendo aí, gente, que qualquer forma de trabalho para mim ela é válida e qualquer trabalhador para mim ele tem que ser muito valorizado. No caso dessa questão que eu coloquei da uberização, tem uma questão que é muito mais profunda, né? As relações trabalhistas que não existem, ela não garante nada, elas tiram a garantia de você, trabalhador uberizado, de ter relações, por exemplo, depois de ficar doente, de você poder ser atendido, de você ter se você realmente, imagina você trabalhando a vida inteira como Uber daqui para frente, chega lá no final, se você não pagou o seu INSS, se você não tirou dinheiro desse pouco que vai entrar, para poder montar um pé de meia, uma previdência, você não vai ter como se aposentar. Então, essa ideia da destruição da previdência também foi pensado para poder tirar cada vez mais a força do trabalhador.
Então, quando você pensa, mas eu posso lá na frente, depois de pagar, depois de ter descontado meu salário, durante 30 anos trabalhando ali, 8%, 12% do meu salário, eu vou ter uma aposentadoria, eu vou poder contar pelo menos com um salário ali que não é igual ao salário que eu tinha na ativa, mas me permite pelo menos trabalhar alguma coisinha ali para complementar, mas aquele salário me garante viver, não vai ter mais. Isso não existe mais. Então, essas relações trabalhistas foram sendo destruídas no decorrer da história, nos últimos 200 anos, elas foram, essas ações, atitudes, elas foram realmente eficientes. Hoje nós chegamos nisso. Hoje nós chegamos em governos destruindo direitos. Nós não estamos mais falando só do capitalista querendo destruir o direito do trabalhador, mas do governo que é obrigado a manter as pessoas, a estrutura, na verdade, a estrutura social para que as pessoas possam sobreviver. Ele é obrigado porque nós pagamos para ele fazer isso, nós damos nosso dinheiro para ele gerir, é só isso que o governo faz. Ele não faz mais, ele busca destruir, ou seja, o governo hoje representa menos a sociedade e mais as empresas. E é uma das questões que nós estamos vendo aí, chegando no final desses últimos anos aí. Ficou longo esse vídeo, eu falei que a gente ia falar um pouquinho sobre coronavírus, mas eu vou fazer outro falando um pouquinho sobre isso, meio que continuação, e a gente se vê daqui a pouquinho, tá bom? Gente, foi um prazer e a gente vai se falando. Abraços.